Bom dia, UPA! Bom dia aí a todos os papais, mamães, os responsáveis aí pelos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu sou o Reverendo Diego, nós estamos juntos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 8 de novembro, nós estamos na 10ª lição da nossa revista Território Teen, revista da nossa editora Cultura Cristã, tratando do tema Enfrentando as Dúvidas e o Sofrimento. E a aula de hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre exatamente a origem dessas dúvidas, a origem do sofrimento, quando que tudo isso começou, né? Esse é o nosso tema hoje, fica ligado, muita atenção, porque isso faz toda a diferença para a nossa vida, para a nossa caminhada, beleza? O texto que vai orientar a gente é o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos de 16 a 24. Então dá um pause aí agora no vídeo, abre a sua Bíblia e leia lá em Gênesis 3, capítulos dos versículos 16 a 24. É o texto que relata exatamente as sentenças de Deus, vamos dizer assim, logo após a queda, logo após o pecado. A gente vai falar sobre isso, beleza? Lê o texto aí para a gente ganhar tempo. Valeu? Bom, espero que você tenha lido, né? Gênesis 3, do 16 ao 24. E a ideia assim, central da aula de hoje, se a gente puder resumir, é o seguinte, né? Deus criou todas as coisas boas. O nosso mundo, quando Deus fez, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é só assim uma introdução, né? Quando Deus criou todas as coisas, elas foram criadas boas. Né? Depois que alguma coisa aconteceu, que é isso aí que a gente viu no capítulo 3, a criação, não apenas eu e você, né, mas o mundo, o universo, a terra, ficou marcada pelo mal, ficou marcada pelo pecado. Então, assim, o foco da nossa lição hoje é entender, em primeiro lugar, isso, que Deus criou todas as coisas boas. Né? Em segundo lugar, que o pecado que entrou no mundo, ou seja, a desobediência a Deus dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? É de onde a gente vem, a desobediência a Deus é que faz toda essa bagunça, essa loucura que a gente vê no mundo hoje. Então, inclusive o sofrimento, inclusive a dúvida é fruto do pecado. Uma terceira lição que a gente vai ter aqui hoje é lembrar e aprender, para quem ainda não viu isso, não é? Que é sempre melhor seguir a vontade de Deus. Sempre é melhor ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, claro, através da sua palavra. E já que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, nós precisamos também, como discípulos de Jesus, filhos e filhas de Deus, comunicar esse amor. Beleza? Vamos falar sobre isso a partir desse texto aí de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 16 e 24. E aí, para a gente... é importante aqui, eu fiz uma anotação falando que hoje nós vamos falar exatamente sobre a origem do sofrimento. Na aula que vem, a gente vai falar sobre os mais variados tipos de sofrimento e refletir um pouco sobre isso. Beleza? Então hoje a gente vai se ater especificamente à origem do sofrimento. Porque você deve ter pensado sobre isso. Né? Alguém já disse que pensar dói. Né? E a gente assistir um jornal, ler uma notícia no celular, no tablet, seja lá aonde for, né? É só abrir. Se você parar aí agora e abrir o seu dispositivo eletrônico aí em algum site de notícias, certamente, no mínimo aí metade, 30%, às vezes mais, serão de notícias ruins, de coisas difíceis, coisas complicadas. Essa semana, por exemplo, a gente viveu a questão das eleições nos Estados Unidos e a quantidade de notícia, né, e as necessidades daquele país tão próspero, tão desenvolvido, não são tão grandes que a gente fica se perguntando, meu Deus, se lá tem tanta coisa para resolver, né? Imagina aqui a gente com as nossas lutas políticas, sociais, econômicas também, né? Que trazem também muito sofrimento, não apenas para o povo, mas para cada um de nós particularmente. A gente vê tsunami, a gente vê maremoto, a gente vê terremoto, a gente vê vulcão, a gente vê assalto, violência, tanta bandidagem, tanta corrupção, e a gente fica se perguntando, Deus, o que está acontecendo?
Por que tem sido assim? Será que o Senhor não está vendo todo esse sofrimento? Né? A gente fica com raiva, a gente se revolta, né? E é muito comum esse tipo de pergunta que eu acabei de fazer agora. Né? As pessoas se perguntarem, poxa, né, se Deus é bom, como os cristãos dizem que Ele é, por que tem tanto sofrimento no mundo? Né? Se Deus tem tanto poder como os cristãos dizem que Ele tem, por que tem tanto sofrimento no mundo? Né? Vejam, essas são perguntas muito antigas, tem mais de 2000 anos que se reflete sobre isso. Né? E num primeiro momento, assim, num primeiro lance, parece até que fazem todo sentido. Né? E a gente é levado a duvidar de Deus, duvidar do amor de Deus, duvidar da bondade de Deus, duvidar da palavra de Deus revelada a cada um de nós. O problema é que aí já reside um primeiro equívoco em relação a Deus, a pessoa de Deus, ao seu amor, à sua bondade e ao seu poder. Que erro seria esse, então, Diego? Ora, né, primeiro, o de imaginar, né, que exatamente a bondade, o amor, o poder de Deus estão diretamente relacionados à nossa felicidade e ao nosso sofrimento. Né? Como assim, Diego? Não entendi. Ora, né, se eu estou feliz, Deus me ama. Se eu estou triste, Deus não me ama. Né? Assim, trocando em poucas palavras. Eu fico imaginando que a verdade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus tem a ver com o que está acontecendo com a minha vida. E isso é um equívoco absurdo, porque para começo de conversa, né, quem pensa dessa maneira, com essas categorias, né, ignora, por exemplo, que Deus enviou o próprio Filho dele para morrer no nosso lugar. O próprio Filho de Deus entregou a sua vida, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz, uma morte com profundo sofrimento, demonstrando sim nessa morte o seu amor, o seu cuidado, o seu poder, a sua bondade. Então já para começo de conversa, né, essas perguntas precisam de respostas bíblicas. Né? A gente não pode responder perguntas sobre Deus, né, procurando respostas na nossa opinião, na cultura ao nosso redor. Nós precisamos ir para a Bíblia. E o que a Bíblia mostra para a gente é exatamente um Deus que se importa. Né? Um Deus que nos ama e que fez de tudo, inclusive entregando de si mesmo para restaurar a nossa relação com Ele. Então vamos continuar aqui para a gente entender que a fonte do nosso sofrimento, né, a fonte principal, vamos dizer assim, foi a nossa própria arrogância, né, o nosso próprio desprezo por Deus, pela sua palavra, pelo seu amor. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai lembrar o seguinte, a gente até viu alguns dias atrás no nosso Kahoot, no nosso quiz bíblico, não é, sobre o texto do Gênesis, que no princípio era tudo bom. No princípio, Deus fez todas as coisas espetacularmente maravilhosas. Né? Se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 1, esse acaba sendo até o refrão daquele texto. Vale a pena você dar uma lida novamente em todo o capítulo 1. Né? Várias vezes Deus vai dizer, eu fez o céu, fez a terra, fez os animais, fez as plantas, fez o mar, fez isso. E isso tudo era bom. Isso tudo era bom. No versículo 31, já no finalzinho do capítulo 1, né, a Bíblia diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus, quando cria, Ele cria as coisas perfeitas. Imagina, né? A gente tem às vezes uma imaginação muito limitada para falar do Éden, para falar daquele jardim espetacular. A gente acha que era assim uma coisa meio fundo de condomínio, assim, que os caras pegam aquele espaçozinho, botam uma grama sintética, 2 arvorezinhas e temos um garden. Temos um garden aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é claro que não. O mundo inteiro era um jardim maravilhoso, espetacular, perfeito. E naquele jardim de milhões de árvores e possibilidades, Deus planta 2 árvores. A gente conhece a história, né? A árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida que mantinha a vida de Adão e Eva num símbolo, numa representação da presença do próprio Deus ali junto com eles. E a árvore do conhecimento do bem e do mal como um limite. Como um limite, dizendo para Adão e para Eva o seguinte: olha, vocês podem ir até aqui. E ponto. Por quê? Por que vocês têm limite? Porque vocês são criaturas. Né? O problema é que desde Adão e Eva nós temos problemas com limites. Né? Nós queremos sempre desafiar os limites, queremos sempre impor a nossa própria vontade. Então, parando aqui nesse ponto primeiro, no princípio tudo era bom. No princípio não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha dúvida, não tinha medo, não tinha morte, não tinha insegurança, não tinha doença, não tinha holocausto, não tinha segunda guerra, não tinha nada disso. No começo era tudo bom. Mas aí o que aconteceu? Esse é o segundo ponto. Né? O que aconteceu foi a queda. A queda marca o início do nosso sofrimento. Sempre que a gente fala queda em teologia, num sermão, um pastor falando, um pregador falando, na aula, no estudo bíblico, quando a gente fala de a queda, a gente está falando de pecado. Né? A queda é a palavra ou a expressão utilizada para falar sobre o pecado, a desobediência de Adão e Eva. Né, quando a gente vê ali no início do Gênesis, no capítulo 3, Deus, como eu falei, impõe limites a Adão e Eva e eles desafiam aqueles limites. Então, quando Deus cria, né, Deus cria, por exemplo, o ser humano, a gente vê isso lá no capítulo 1 de Gênesis, também no capítulo 2, Deus faz o ser humano perfeito, criado à sua imagem, à sua própria semelhança. Ou seja, Deus colocou dele em nós mesmos. Não apenas soprando em nós o fôlego de vida, mas compartilhando comigo e com você características que eram exclusivas dele, que os animais, por exemplo, não tinham, que a natureza, por exemplo, não tinha. Então Deus nos dá da sua justiça, do seu amor, da sua capacidade criativa, da sua lealdade, enfim, Deus nos faz a sua imagem e semelhança. E também Deus nos faz com liberdade. Esse é um ponto importantíssimo quando a gente reflete sobre a questão da dor e do sofrimento. Porque é uma pergunta muito comum. Por que Deus permitiu... Deixa eu tomar uma água aqui na minha caneca do Flamengo, que eu ganhei de presente. Valeu, Felipe, para você. Valeu, Estevão, especialmente. Valeu, Tagore, internacional aí, né? Minha caneca do Flamengo. Até o sabor é diferente. Obrigado. Né? Deus cria a gente com liberdade. Então Deus não faz marionetes. Deus não faz, ou não fez e não faz ainda hoje, robôs, né, autômatos que seguem apenas a sua própria vontade, ou apenas a vontade do dono, do criador e tal. Não, Deus nos fez com liberdade. Né? E a gente fez mau uso dessa liberdade. Esse é o ponto. Já dizia o tio do Homem-Aranha, né, o famoso tio Ben, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Derrubei aqui as minhas anotações. Né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O ser humano, quando foi criado, Adão e Eva, quando foram criados, tinham a capacidade de decidir, de escolher. É por isso que eles desafiam de forma arrogante a palavra e a vontade e a ordem de Deus, preferindo dar ouvidos à serpente. É impressionante, né? Porque a partir dali, como um vírus, né, que passa de uma pessoa para outra, né? A gente está vivendo aí a realidade da pandemia, do Covid, né? O pecado passa do Adão, da Eva, para os seus filhos e para mim e para você também. Se a gente for lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, nessa carta do apóstolo Paulo, Paulo vai dizer assim, para explicar exatamente isso para a gente. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, é daí que vem a morte, é daí que vem o sofrimento, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós herdamos esse pecado de Adão, herdamos esse pecado de Eva, né? Se você for mais para frente, ali nos versículos 18 e 19 de Romanos 5,
a gente tem a seguinte informação, não é, do apóstolo Paulo. Aí eu leio na paráfrase bíblica de A Mensagem. Aqui está o resumo de tudo isso. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou com todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem, Adão, disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. É por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Então aqui eu já dei até um spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, primeiro, o que estraga tudo, deixa a gente nessa situação que nós vivemos hoje, não apenas pessoal, mas no mundo marcado por tanto sofrimento. Porque veja, voltando lá para Gênesis capítulo 3, dos versículos 16 a 24, o que a gente vai ver é que o pecado, ele aflige toda a realidade. Ele ataca toda a realidade conhecida. Volta, por exemplo, lá no versículo 16, a primeira parte do versículo 16, você está com a Bíblia aberta aí, né? Em primeiro lugar, a mulher, ela é condenada, né? Ela recebe ali um castigo de sofrer com dores de parto. A gestação vai ser ruim, assim, no sentido de dor, de sofrimento, né? Se você já assistiu ou já conversou com os seus pais, né? Como é que foi o seu nascimento, se foi cesariana, se foi parto normal, conversa com seu pai e principalmente com a sua mãe, porque ela esteve ali, né? Lidando, literalmente, dando à luz para você. Ela sabe exatamente do que está escrito. Meu Deus, caiu de novo. Do que está escrito aqui no versículo 16, na primeira parte. Na segunda parte, Deus fala que a relação entre Adão e Eva, que antes era uma relação de harmonia, antes era uma relação assim de complementação, de encontro, né, se torna uma relação conflituosa. E a relação conflituosa, de briga, de crise, de dificuldade entre Adão e Eva, né, é um reflexo dos conflitos que nós temos uns com os outros hoje. Da dificuldade que a gente tem hoje de olhar um no olho do outro e dizer o que está acontecendo, e dizer onde está doendo, e dizer quais são os problemas, e dizer quais são as dificuldades, e pedir perdão, e recomeçar. Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Nos versículos 17 a 19, a gente vê que não apenas a nossa relação um com o outro tá difícil, a nossa relação com o nosso corpo tá difícil, mas a nossa relação também com a natureza. A terra passa a sofrer. O Adão teria que trabalhar muito, arduamente, para poder conseguir o seu sustento. Pergunta para qualquer pai de família, qualquer mãe, qualquer pessoa que trabalha para sustentar a sua casa, pagar as suas contas, o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil, o quanto isso é cansativo. A gente vê hoje a ascensão dos milionários, dos bilionários cada vez mais. Não foi sempre assim na história. Os ricos sempre existiram, mas a gente vive uma época de muitos ricos. Mas o abismo entre esses ricos e os mais pobres é abissal. Então a gente vive uma época muito difícil, uma classe média, vamos dizer assim, um pessoal que está ali sobrevivendo, conseguindo pagar uma escola, conseguindo pagar um plano de saúde com muita luta, com muita dificuldade. Pergunta para esse pessoal como é conseguir o seu sustento. É difícil. Né? No versículo 19 a gente vê a entrada da própria morte na realidade. Então, se você tem essa dúvida, poxa, por que a gente morre? Não, o que aconteceu? Poxa, Deus criou a gente para morrer? Não, o que a gente está vendo aí é que a partir do pecado, toda essa crise louca que a gente vive entra na história, inclusive a morte. Aí nos versículos 23 e 24, aí do capítulo 3 de Gênesis, a gente vê o próprio Adão, a própria Eva sendo expulsos do jardim do Éden, ali numa demonstração claríssima
da tristeza, da mágoa de Deus, porque dentro ali daquele pedaço específico do jardim, vamos dizer assim, estava a árvore da vida que manteria perpetuamente a vida naquele estado de pecado, de maldade, de afastamento de Deus, né? Veja, se a gente voltar mais um pouquinho, aí no capítulo 3, a partir do versículo 8, a gente vai ver ainda mais acentuada essa crise, né, que ele vai falar a partir do versículo 16. Olha aí o versículo 8. Né? A gente vê que Adão e Eva, eles se escondem de Deus. Eles se escondem de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Veja, quanta gente ainda hoje não faz isso, né? Quantos de nós estamos nos escondendo de Deus, nos escondendo da sua palavra, nos escondendo da verdade que Ele traz para nós? Ainda hoje a gente está fazendo isso, e isso é fruto do pecado. No versículo 10, essa fuga, vamos dizer assim, né, ela fica ainda mais demonstrada. Primeiro, né, uma pequena ironia aí no capítulo 9. Né, e chamou o Senhor Deus ao homem, perdão, no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Né, como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse. Uma grande ironia aqui, aonde Adão e Eva estavam. É claro que Deus sabia. Mas, Diego, por que ele faz essa pergunta? Os teólogos, né, ficam aqui imaginando por que Deus faz essa pergunta. Uma boa resposta, que eu concordo, é a seguinte: Deus está lhe dando uma chance. Deus está lhe dando uma chance para o Adão se apresentar e dizer: Senhor, eu fiz o que eu não deveria fazer. Eu mexi naquilo que eu não deveria mexer. Eu ultrapassei os meus limites. No versículo 10 a gente vê Adão e Eva com medo de Deus. No versículo 12 a gente já vê o conflito, né? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Aí Deus fala com a Eva fala: a culpa é da serpente. Não é? Ninguém assume responsabilidade, ninguém confessa erro, confessa pecado, ninguém pede perdão a Deus. Ninguém pede perdão para o seu próximo. Então aí, gente, aí está a origem do nosso problema. A origem do nosso sofrimento. Então quando a gente pergunta: puxa Deus, né, o que está acontecendo? Por que o mundo é assim? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Puxa Senhor, o Senhor não está fazendo nada. Desculpa, não é esse o caminho. Primeiro a gente tem que ir na fonte, na origem, e a Bíblia fala que a origem do nosso sofrimento, eu repito, né, é a nossa arrogância. A gente pensar assim: não é isso aí que Deus falou não, isso é besteira, né? Não é isso aí que Deus falou não é desse jeito não. Nós, infelizmente, enquanto seres humanos, fomos quem trouxemos o sofrimento para o mundo que a gente vive. Então, num terceiro tema aí pra gente, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. A gente vê no livro do Gênesis que tudo que Deus fez era bom. Né? Nós que resolvemos desprezar a vontade de Deus. Eu já falei, né, que Deus nos fez capazes de decidir, capazes de agir, e isso nos torna responsáveis. Então, para o bem e para o mal, nós vamos colher os frutos das nossas decisões. E a gente precisa se perguntar, né, qual tem sido, o que tem guiado as nossas decisões nesse momento da nossa história. Porque desprezar a vontade de Deus revelada na sua palavra é sim uma grande fonte, ainda hoje, de dor e de sofrimento. Mas aí, caminhando para o final da nossa aula, né, alguém pode se perguntar: pô, Diego, pesado isso, hein? Caramba! Puxa vida, e não tem jeito, né? É isso aí mesmo, é sofrimento mesmo, é dor mesmo, e acabou o assunto, né? Vamos embora, né? Não, graças a Deus que não é assim. Né? Graças a Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco, que não é assim. Deus providenciou a restauração
da humanidade, não apenas da humanidade. Deus providenciou para nós, isso é fonte de profunda esperança para a gente, salvação, né? Então, primeiro, antes da gente falar sobre isso, é muito importante a gente ter essa consciência de que nós não somos merecedores disso. Pelo contrário, o que nós merecíamos era castigo, o que nós merecíamos era punição, né? A justiça na acepção, assim, no significado, no sentido humano, né? Que é o famoso olho por olho, dente por dente, lá na lei do talião. O que nós merecemos é isso, era castigo, e a Bíblia fala sobre isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, que nós somos alvo, Ele providenciou a salvação para nós, a restauração desse problema que nós estávamos, através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, durante o Antigo Testamento, a gente vê ali todo um super complexo ritual de purificação, de perdão de pecados, de sacrifício, que assim apontava para a pessoa de Jesus. Era um sinal. É por isso que o João Batista, lá no Evangelho de João, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é aquele que se sacrificou para que esse nosso pecado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, como eu disse lá no começo da aula, né, e o Paulo fala isso no capítulo 2, nos versículos 4 a 5 de Efésios, ele diz isso. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja a riqueza de Deus é de misericórdia, é de compaixão, é de sofrimento e assim, um profundo sentimento pela nossa miséria, né? É daí que vem misericórdia, são duas palavras, né? Coração e miséria. Então Deus sente com o seu coração a nossa miséria, a nossa pequenez, vamos dizer assim, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Um Deus que ama não é mau, não é indiferente, né? E estando nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Então, qual é a saída? A saída, em primeiro lugar, é a gente correr para Jesus. É a gente abrir o nosso coração para Ele. A gente confessá-lo como Senhor da nossa vida. A gente abraçar o seu perdão, o seu amor, a sua morte em nosso lugar, a despeito de nós. Apesar de nós. O que você está querendo dizer, Diego? Não é que nós não somos perfeitos, a gente não merece, a gente erra, a gente peca, a gente tem as nossas limitações, não é? Mas ainda assim, Deus decidiu me amar e te amar. E isso é extraordinário. E aí, a gente já começa hoje, aqui e agora, a ter um vislumbre do futuro, não é? A ter um vislumbre do que será a eternidade, a nossa vida com Deus, que Ele tem preparado para nós na sua obra salvadora, maravilhosa. E aí eu vou lá para o texto do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, o último livro da Bíblia, quando João, que é o autor do Apocalipse, né, ele fala assim, eu leio também na versão de A Mensagem, eu leio na versão normal, Almeida, Revista e Atualizada. Eu achei que eu ia botar a paráfrase, mas botei o texto que a gente usa normalmente. Apocalipse 21, dos versículos 1 a 8, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada. Ataviada é arrumada, enfeitada, não é? Como noiva adornada também, arrumada, delicadamente enfeitada, vamos dizer assim, não é? Para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo, eis a habitação de Deus
com os seres humanos, com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não vai haver mais dúvida de que Deus está do nosso lado. A gente vai ter essa profunda segurança o tempo todo. E aí versículo 4, que é assim definidor para a gente, né? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Haverá um futuro, gente, que não vai ter mais lágrima, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais medo, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais insegurança. Por quê? Porque Deus fará novas todas as coisas. Esse mundo marcado pelo pecado será transformado num mundo repleto da graça e da glória de Deus, do amor de Deus. O que a gente está fazendo? Enquanto isso, nós estamos nos preparando. Enquanto isso, nós estamos sendo acolhidos, ensinados, nós estamos sendo acalentados por Deus e pelo seu amor, né? Em meio, sim, a muito sofrimento, mas em meio também à manifestação da graça e do amor de Deus. Então, por mais difícil que seja, é verdade, o sofrimento faz parte da vida. É bem possível que você já tenha sofrido, esteja sofrendo. Infelizmente, você pode sofrer ainda, e há sofrimentos dos mais variados tipos. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. O que a gente sabe, em primeiro lugar, é que no princípio não foi assim. Deus criou todas as coisas boas, né? Da onde que veio o sofrimento? O sofrimento vem do nosso pecado. O sofrimento vem da nossa desobediência. E aí, não tem mais jeito? Acabou? É isso mesmo? Não. Não, Deus providenciou para mim e para você um caminho de retorno através do seu Filho Jesus Cristo. Que a gente confie em Jesus e aprenda, nesse momento da história, a lidar com o sofrimento à luz, não do nosso coração, não dos nossos sentimentos, não das notícias do Facebook, do Twitter, ou seja lá o que for, né, do Discord, que eu aprendi essa semana, há 2 semanas atrás, lá com o Rafael Duzzi e com vocês, que existe. Eu nem sabia que tinha o Discord, não é? Mas à luz da palavra de Deus, que Deus nos ama e se importa conosco. Amém? Que Deus nos abençoe, uma semana de paz para a gente. Mais tarde a gente se vê na nossa devocional. Beijão, gente. Peraí, antes de terminar, eu quero dar umas dicas aqui para vocês que são bem, eu li aqui e lembrei. Para vocês que gostam de ler, né, alguns livros para a gente refletir sobre a vida de homens e mulheres de Deus que nos antecederam. E uma coisa todos eles têm em comum conosco, que é o sofrimento, né? Então tem esse livro aqui que chama Gigantes da Fé, do Franklin Ferreira, que fala sobre pais da igreja, o Agostinho de Hipona, o Anselmo de Cantuária, fala sobre os reformadores, fala sobre o Pascal, né? Você já deve ter ouvido falar do Pascal, era cristão, fala sobre o C.S. Lewis, o David Martin Lloyd Jones, um pastor escocês extraordinário. Então, Gigantes da Fé, maneiro demais, né? Essa série aqui do John Piper, que é um pastor batista norte-americano, que fala sobre homens que sofreram por pregar o Evangelho, né? Então é uma série, são 3 livros, O Sorriso Escondido de Deus, As Raízes da Perseverança, maneiro demais, e Completando as Aflições de Cristo. Então, assim, pessoas que dedicaram a sua vida ao anúncio do Evangelho, e isso não impediu que elas sofressem, né? Junto com essa galera aqui, tá esse cara aqui também, ó, o David Brainerd, né? Que não foi nem ele que escreveu essa biografia, foi o sogro dele, o Jonathan Edwards, que está aqui embaixo o nome dele, né? A vida de David Brainerd, um missionário entre os índios norte-americanos. Uma vida, eu não vou nem falar o que aconteceu com ele, vou deixar você ler. E aí 2 personagens mais recentes,
vamos dizer assim, não é? Esse Martin Luther King, certamente você já ouviu falar, essa é a autobiografia dele. É Uma Coisa em Comum? Sofrimento, não é? E esse é o C.S. Lewis. Certamente você já leu as Crônicas de Nárnia, já viu o filme, né? E por aí vai. Essa aqui é a autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria. Um homem que perde a mãe, né, aos 9 anos de idade. Ele fica órfão de mãe, o C.S. Lewis. Né? Deve ser muito ruim crescer sem a sua mãe. Né? Então, ficam aqui as dicas. Qualquer coisa é só falar comigo. Beleza, gente? Um beijo, que Deus nos abençoe.